Gostaria de estar na boa noite aos amados irmãos. Para nós é um motivo de alegria muito grande estarmos reunidos nesta noite, mais uma vez aqui, para falarmos do amor de Deus. Como igreja, mesmo distante fisicamente, mas unidos por um só Espírito, um vínculo só da paz, que é o Espírito de Deus que habita em cada um de nós, estamos alegres, por estarmos mais uma vez falando do amor de Deus, mais uma vez meditando na palavra de Deus, que é o que nos conforta, que é o que nos dá um alívio, é o que nos dá paz, é o que nos dá um bom sono, um bom descanso, a firme esperança na fé de um Deus que não pode mentir, que não pode negar a si mesmo, e Ele claramente falou no seu ministério quando estava conosco, que sua palavra toda se cumpriria. Passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quero parabenizar as mães, todas as mães, neste dia que a sociedade tirou para homenagear as mães. Para nós é motivo de grande alegria homenagear todas as mães, independente de igreja, se é da Monte Sinai, mas todas as igrejas do nosso movimento e a Igreja de Cristo, que está no mundo. E bem também as mães da sociedade, porque Deus está no controle de todas as coisas. Tanto Ele controla as mães e as mulheres da igreja, como Ele tem o controle sobre toda a sua criação. E nestes dias eu quero parabenizar todas vocês, que Deus venha abençoar seu lar, como tem abençoado os filhos, a sua vida, a sua saúde, a sua fidelidade, seu amor para com Deus. E para deixar um texto para as mães nesta noite, a palavra de Deus nos fala em 1 Timóteo, Paulo instruindo ao jovem pastor Timóteo, que ele assumiria a igreja, e Paulo aqui instrui Timóteo, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque o primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salva-se-á, a palavra de Deus diz no versículo 15 de 2 Timóteo 2:15, ele diz: porém, dando à luz filhos, se permanece com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. Então a palavra de Deus exorta essas mulheres maravilhosas que Deus nos deu como esposas, mulheres que fazem parte da Igreja de Cristo, que elas devem permanecer como mães, com modéstia, com fé, com caridade e com santificação. Não só aplicado a elas, mas também ao homem. Mas aqui o texto especificamente falando das mulheres. De qual é o verdadeiro adorno da mulher segundo Cristo. Qual é o verdadeiro adorno da mulher segundo a palavra de Deus estabeleceu como mãe. Quais os princípios que devem nortear a vida de uma mulher que um dia entregou sua vida a Cristo e foi convertida pelo poder da palavra do Espírito Santo de Deus. E ela tem que ter e exercitar essas 4 características de 1 Timóteo 2:15. Modéstia, fé, caridade e santidade. Que Deus abençoe todos vocês nesta noite. Que seja motivo de grande alegria e contentamento para todos nós, como tem sido a vida de cada uma de vocês e cada uma mulher que faz parte do ministério da Igreja Batista Regular Monte Sinai. Para mim é uma alegria muito grande poder servi-los como vosso pastor. E dando sequência ao nosso estudo, que nós começamos domingo passado, os sinais que antecedem a volta de Cristo e a expectativa da igreja, nós começamos em 2 Timóteo 3:1, sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo instruindo ao jovem Timóteo, falando da dificuldade que existia já na época de Timóteo. E o primeiro sinal que Deus mostra à humanidade foi a fundação da sua igreja, os propósitos pelo qual a igreja foi fundada, um povo para seu nome, um corpo do qual ele é o cabeça, a noiva do qual ele desposa, o ramo do qual ele é a videira, o templo do qual ele é a pedra fundamental, os sacerdotes do qual ele é o sumo sacerdote, a nova criação da qual ele é o cabeça e as primícias, e a razão dessa constituição é firmada em Efésios 2:7, para que a igreja mostre nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui a igreja sendo fundada como dando início aos sinais que antecedem a volta de Cristo. Simplesmente a igreja veio cumprir o que tinha se estabelecido lá no princípio,
que deveriam viver pela fé. A fé e a esperança no Redentor, que seria Cristo Jesus, já anunciado em Isaías, que viria e morreria por nossos pecados. E aí Deus vem, através da própria vida da encarnação de Cristo, estabelece o seu propósito para toda a humanidade. Vem e revela o seu plano ao mundo, às pessoas. E aí mostra o meio pelo qual as pessoas chegarão a esse pleno conhecimento, que é o Evangelho da verdade, que transporta o homem das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós vemos no passado a forma de vivendo por uma aliança que deixou de existir, porque não pôde ser cumprida, e aí totalmente cumprida e estabelecida pelo próprio Cristo, que veio e cumpriu toda a lei, da forma que tinha que ser cumprida. E aí estabeleceu a sua igreja, o meio pelo qual deveria ser anunciado ao Evangelho, o mistério que estava oculto aos apóstolos no princípio, e a todas as descendências até Adão, que não entendiam ainda o mistério oculto, que era a igreja, que era o Evangelho. Então precisou Cristo ser encarnado, cumprir a exigência de Deus e vir se revelar o Pai à humanidade, revelar o amor de Deus à humanidade através da igreja. E aí começa o primeiro sinal que antecede a volta de Cristo. Ali a inauguração dos últimos dias, como ele disse que veio e inaugurou os últimos dias. Veio e anunciou os princípios das dores. E fazem 2.000 anos que esses princípios das dores vêm e estamos culminando numa parte singular da história, com a situação que nós estamos vivendo, caótica. Do vírus, do problema de epidemias, problemas financeiros, problemas com as igrejas, a dificuldade e o esfriamento. Nós vemos mudanças climáticas, mudanças geográficas. Então, tantas coisas estão acontecendo, estão afunilando e estão culminando nos últimos dias. Então, nós vemos aqui um retrocesso, um aspecto do que está acontecendo desde quando Cristo anunciou há 2.000 anos os sinais que antecederiam a volta de Cristo, a expectativa da igreja. E hoje à noite nós vamos falar em 1 Timóteo 4:1, a segunda parte dos sinais que antecedem a volta de Cristo e a expectativa da igreja de Cristo. Ora, o Espírito afirma, em 1 Timóteo 4:1, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônio. O segundo sinal, os perigos dos últimos tempos e a expectativa da igreja. E aí nós vamos falar da apostasia, as consequências, em primeiro aspecto. Em 2 Timóteo 3, de 2 a 6, a palavra de Deus diz: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cultivar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzida a de várias paixões. Diante desse quadro escatológico, a solução do apóstolo para esse quadro, para o jovem pastor Timóteo, instruindo ele a instruir a igreja, ele usa 3 vezes a expressão tu, porém. Permanece leal à verdade, seguindo fiel. Primeiro ele diz, tu, porém, permanece fiel, leal à verdade. 2 Timóteo 3:10 ele diz, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. E em 1 Timóteo 4:6 ele diz, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Fé, doutrina, que vai levar o homem a viver, a igreja a superar, a lutar contra essa apostasia já anunciada por Cristo. Que ele disse que muito apostatariam da fé. E ele falou também, será que quando o Filho do Homem voltar ao mundo encontrará fé? A fé que ele está falando, ela deve estar permanente na igreja. Então, uma das características fundamentais para que nós possamos vencer esse período difícil que está acontecendo na história, o tempo que nós estamos vivendo, e que isso não venha abalar nossa fé, mas muito pelo contrário, que venha nos fortalecer mais e mais na nossa fé, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e confiantes de que Deus está no controle de todas as coisas, dos que estão morrendo, dos que estão sendo curados,
de outros que partirão, de outros males que virão. Deus está no controle. Não devemos nos escandalizar, não devemos nos entristecer, não devemos nos amargurar, não devemos nos depreciar, porque a promessa de Cristo para nós é um país distante. Este mundo não pertence a nós. A nossa vida é com o Senhor e o nosso mundo é um mundo transformado, que a palavra de Deus mostra em Apocalipse, depois de Deus transformar toda a terra e purificar toda ela. Aí é nossa herança eterna. Por enquanto nós estamos aqui como peregrinos, sermos aprimorados pelo poder da palavra de Deus e pelo Espírito Santo que tem nos ensinado, cada dia mais e mais, cumprindo a palavra de Cristo, que ele disse, não vos deixarei órfãos. E ele não nos deixou órfãos, mandou o seu Espírito, né? Então nós vamos falando desse aspecto primordial, permanecer leal à verdade. Outro aspecto primordial é inspiração, valor e utilidade das Sagradas Escrituras, permanecer imutável, permanecer fiel. Segundo aspecto, nós devemos permanecer imutáveis. 2 Timóteo 2,14, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, imutável no nosso coração, perfeita, aplicada da forma como ela é na singularidade, vai nos capacitar a nos tornarmos crentes fiéis à palavra de Deus e inabalável diante das adversidades, possa ser a adversidade que surgir na sua vida. Você permanecerá inabalável, porque sua fé está no Redentor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 4, 12 e 16, ele diz, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como a teus ouvintes. Princípios elementares para o ministério de Timóteo. Princípios elementares que transcorreram 12.000 anos e hoje servem de fundamento para todos nós. É o que vai nos levar a nos tornarmos fiéis diante das adversidades e das dificuldades. É a mesma coisa para você, mãe, neste dia, que é um dia que foi tirado para lembrar esse ofício maravilhoso de ser mãe. Sua fé imutável, a certeza plena na palavra de Deus, que é um Deus que não pode negar a si mesmo. E ele diz que tudo vai se cumprir na sua palavra. Ele é o Deus que preserva todas as coisas, mesmo diante das maiores catástrofes que possam estar acontecendo e os nossos olhos possam estar contemplando. Deus é fiel para conosco. A fidelidade e o zelo na pregação, sóbrio, firme e maduro, é uma das qualidades fundamentais também nesta noite, para enfrentar a apostasia, diante desses sinais que antecedem a volta de Cristo e a forma como a igreja está preparada para isso. 2 Timóteo 4, de 1 a 5, a palavra de Deus diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres seguindo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente teu ministério. Paulo instrui a Timóteo a forma como ele deveria proceder, para que ele tivesse sucesso como pastor, para que ele tivesse sucesso como irmão, para que ele tivesse sucesso como um membro da igreja, para que ele tivesse sucesso como um evangelista, como um homem na oração, como um homem no jejum, como um homem na sociedade, como um amigo. Paulo instrui claramente a Timóteo, permanece ser fiel à palavra, aos princípios elementares da doutrina de Cristo, segue os ensinamentos de Cristo, mesmo diante das maiores adversidades que possam surgir no seio da igreja, mesmo diante das maiores adversidades que possam surgir no seio da sociedade, mesmo diante da Covid-19, com tantas pessoas morrendo, mesmo diante da apostasia da igreja, do esfriamento da igreja, muitas pessoas frias dentro da igreja, homens que não se envolviam com a igreja, homens que não oravam, que não liam. Quando eu falo homem, eu falo todos, no sentido homem, mulher, crianças, jovens, adultos e idosos, que não tinham uma singularidade, que muitas vezes não estavam exercitando o amor, a fidelidade e o cumprimento cabal da palavra de Deus nas suas vidas. Hoje, depois de 2 meses, muitos estão pensando como viviam a sua vida dentro da igreja. Uma coisa é certa,
Deus, ele é maravilhoso nas coisas que ele faz. E ele diz que tudo vai se cumprir. E tem mais, ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Você nunca mais será a mesma pessoa como um cristão dentro da igreja do Senhor, se tiver a oportunidade de continuar depois que passar toda essa mazela dessas infecções que estão surgindo. Quando voltarmos ao seio da igreja, seremos diferentes. Com certeza, iremos pensar, iremos meditar na palavra de Deus. E como Paulo instrui a ele, devemos fazer. Ser sóbrio em todas as coisas, suportar as aflições, fazer o trabalho de um evangelista, que esse é o propósito da igreja, de cada cristão, ser um evangelista, cumprir cabalmente o ministério da igreja, que é pregar às nações, é pregar aos vizinhos, é pregar nos bairros, onde estivermos, devemos anunciar o amor de Deus, mesmo diante da morte. Se tiver pessoas morrendo nos leitos, pessoas morrendo nas casas, de Covid, do que for, devemos anunciar que tem um Deus que ama, que tem um Deus que se preocupa com a alma dele. O corpo, ele será renovado, será transformado para um corpo eterno. Mas devemos nos preocupar com aquela alma, o destino daquela alma, se estará com o Senhor ou se estará no inferno. Isso cabe a cada um de nós. Por isso Paulo se preocupa claramente instruir a Timóteo que ele deve cumprir o ministério de um evangelista. Que os dias que antecedem a nossa volta, que são poucos, assim o Senhor, em nome de Jesus, fará. Possamos de fato voltar à igreja e nos conscientizar que devemos ser um evangelista na igreja, na nossa família, no seio maior da nossa família, entre parentes e amigos, nos amigos, na faculdade, no trabalho. Devemos cumprir cabalmente o nosso ministério, para que possamos sair daqui, seja pelo que for, possamos estar na presença de Deus sem ter motivos, uma palavra de Deus diz, para nos envergonhar. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta noite, como tem abençoado. Que nos dê uma semana de grandes sucessos, de grandes realizações. E que o povo do Amazonas, do Brasil e do mundo possam acordar amanhã com uma notícia de que esse vírus está cesseando. E que, com o passar dos dias, ele vai deixar de existir como uma ameaça que se tornou. Não sabemos se de fato é tudo isso. Se a mídia, se as televisões têm aumentado. Tem causado pânico no meio da população. Que possam causar isso. Mas para o cristão, ele deve permanecer inabalável. Porque a fé dele não está na Globo, não está nas estatísticas, não está no conceito humano. Porque eles não sabem do que estão tratando. Eles não sabem com o que estão mexendo. Mas Deus sabe, porque isso tudo está acontecendo. E a palavra de Deus diz que Ele nos ama. Ele nos ama e Ele nos guarda. E Ele não nos dá um fardo maior do que nós não possamos carregar. E quando se torna muito pesado, Ele diz que nós devemos derramar sobre os seus ombros. E Ele por um tempo carregará para nós. Então que Deus conforte as famílias neste domingo das mães. E que todos possam estar no seio do seu lar. Meditando no amor, na palavra de Deus, diante dos sinais que antecedem a volta de Cristo e a expectativa da igreja. Uma boa semana a todos, Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém.